Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Deguste Matemática. Eu sou o professor Esdras e hoje nós vamos de racionalização de denominadores. O que vem a ser a racionalização de uma fração, gente? É transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador sendo um número racional, certo? Temos aqui alguns exemplos e vamos aí racionalizar esses denominadores. Nesse primeiro exemplo aqui que temos 1 sobre raiz de 3, esse raiz de 3 é um número irracional, certo? Então a gente vai transformar esse número em um número racional. Perfeito? E como é que a gente vai fazer isso, gente? Da seguinte forma, a gente vai multiplicar tanto o numerador, que é 1, quanto o denominador, que é raiz de 3, por um fator de racionalização, que no caso aqui vai ser raiz de 3. Então, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. E com isso, nós vamos nos livrar desse número irracional aqui. Vai tornar ele, na verdade, racional. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, não é? Lembrando que raiz de 9 vai dar 3, né? Então, aqui, raiz de 3 sobre 3. E nós temos aqui um número racional assumindo a localização do denominador. Já nesse outro exemplo aqui, 12 sobre raiz de 6, para a gente transformar esse raiz de 6 num número racional, já que ele é irracional, a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 6. Então, vai ficar 12 raiz de 6 dividido por raiz de 36. 6 vezes 6, 36. E a raiz de 36, obviamente, que vai dar 6, não é? A raiz quadrada de 36 vai ser 6. 12 raiz de 6 sobre 6. Podemos simplificar aqui, gente, olha, 12 e 6 por 6, ó. Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 6, vamos encontrar aqui 2 raiz de 6 sobre 1 aqui, mas não é necessário colocar, não é? Então, a gente fica aí com 2 raiz de 6. A função aqui, gente, de transformar o denominador num número racional já foi exercido nessa partezinha aqui. Porém, a gente pode simplificar, né? Por isso que eu evoluí até o 2 raiz de 6. Nesse outro exemplo aqui, nesse terceiro exemplo, nós temos aqui no denominador raiz de 5 menos raiz de 3. Nesse caso é um pouquinho diferente, gente. A gente vai ter que multiplicar aqui pelo mesmo número aqui, trocando esse sinal aqui de menos por mais. Ah, e se ele for mais? Troca por menos. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Multiplicar aqui por raiz de 5 mais raiz de 3. E o que a gente faz no denominador, a gente também faz no numerador. Raiz de 5 mais raiz de 3. Lembrando aqui que foi trocado o sinal de menos por mais. E agora a gente vai exercer a propriedade distributiva aqui, gente. Este vezes este e este vezes este, olha. 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 25. Aqui. 2 raiz de 5 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 15. Vou deixar aqui. 2 raiz de 15. O denominador. Prestemos atenção aqui que vamos ter produto da soma pela diferença de dois termos. E isso vai ser o seguinte, gente. Quadrado do primeiro termo, raiz de 5 elevado a 2, menos o quadrado do segundo termo, que é o raiz de 3. Raiz de 3 elevado a 2. Evoluindo as contas. Raiz de 25, gente, é exata, não é? Raiz de 25 vai dar 5. Então, 2 vezes 5 mais 2, raiz de 15. E no denominador, nós podemos cancelar aqui, olha, esse 2 com a raiz quadrada, esse 2 aqui também com a raiz quadrada, não é? Então, ficamos aí com 5 menos 3. 5 menos 3. Evoluindo as contas, nós temos 2 vezes 5 mais 2, raiz de 15,
sobre 2. Percebam que em todos os termos aqui, nós temos o 2, não é? Então, podemos dividir numerador e denominador por 2. Vamos encontrar aqui, olha, 2 vezes 5, que é 10, dividido por 2, vai dar 5. 2 raiz de 15 dividido por 2 vai dar o próprio raiz de 15. Então, mais raiz de 15. E 2 dividido por 2 no denominador vai dar 1. Não é? Nossa missão foi cumprida. O número irracional que assumiu a localização de denominador, ele foi racionalizado. Tornou-se um número racional. E no nosso último exemplo aqui, nós temos 1 sobre raiz cúbica de 2. Também um exemplo diferente, gente. Temos aqui uma raiz cúbica. Como vai ser o processo agora? Nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ah, gente, por que 2 ao quadrado? Percebam que esse radicando aqui, ele tem o 2 aqui com expoente 1, certo? Quando a gente multiplica raiz cúbica de 2 à primeira por raiz cúbica de 2 ao quadrado, nós vamos ter raiz cúbica de 2 elevado a 3. Por quê? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Raiz cúbica de 2 à primeira vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, nós podemos colocar na mesma raiz, olha. 2 à primeira vezes 2 ao quadrado. E isso, gente, vai dar raiz cúbica de 2 elevado a 3. Por quê? Multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base, que é 2, e somamos os expoentes aqui, 1 mais 2, 3. Para podermos cancelar aqui, olha, o 3 com a raiz e obtemos o número 2, certo? Mas voltando aqui, o que a gente faz no denominador também faz no numerador. Então, multiplicamos aqui por raiz cúbica de 2 ao quadrado. 1 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado vai dar a raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui, como já vimos, não é? Vai dar 2, não é? Eu posso até colocar assim, olha, para evoluir melhor. Raiz cúbica de 2 elevado a 3, onde nós cortamos aqui, vamos ficar apenas com o 2 no denominador. Foi racionalizado. E aqui evoluindo também, olha, 2 ao quadrado vai dar 4, não é? Então, raiz cúbica de 4, certo? Então, a raiz cúbica de 4 sobre 2. E nós finalizamos aí o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E se gostaram, se entenderam, peço para que se inscrevam no canal, ative as notificações e senta o dedo no like, gente. Muito obrigado, até a próxima.